O que você preparou para hoje, Carol? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre a Lei 14.597, agora desse ano, de 2023, que fala sobre, ela não revoga, né, a Lei Geral do Esporte, ela não revoga a Lei Pelé, mas, de qualquer maneira, ela está falando aí algumas informações, trouxe algumas informações que são bem relevantes, principalmente ali nos artigos 82 e no 180, tá? O que eu fiquei, assim, bastante impactado com essa lei é que a lei, ela traz já a nova filosofia do STF sobre as questões de relações trabalhistas, não necessariamente através do modelo seletista do vínculo de emprego, né? Essa lei, ela traz essa grande inovação seguindo a tendência do STF, né? O que diz exatamente o artigo, Carol, para a gente debater? Então, ele permite a contratação de atletas, árbitros e treinadores sem vínculo empregatício. Então, eles podem escolher a natureza jurídica do vínculo, ou seja, eles podem escolher contratar ou ser contratados através de uma relação civil ou trabalhista. E aí você percebe a tônica do que a gente está vivendo, né? Na verdade, é uma transformação muito profunda. É algo que mexe assim com o próprio conceito de dignidade no trabalho humano. A gente teve uma construção histórica, desde a Revolução Industrial, no sentido de que o melhor modelo para a gente proteger o trabalhador considerado vulnerável e hipossuficiente é o modelo do trabalho subordinado, com aquela proteção clássica que aqui no Brasil é a proteção seletista. Mas o STF já vinha dando outra tônica para esse debate. O STF já vinha reconhecendo que existem outras formas de trabalhar que também podem gerar dignidade para o trabalhador. Ou seja, o vínculo de emprego não é a única modalidade capaz de gerar esse objetivo que nós temos na Constituição, que é a proteção do trabalho humano, a dignidade do trabalhador. Uhum. E dentro dessa tônica também, a gente tem visto aí o tema 1046 do STF, que também fala sobre a liberdade de pactuação, muito dentro, claro, de uma proteção sindical, né? Então tem aquela questão da adequação setorial negociada, né? Mas desde que haja uma participação sindical, existe uma liberdade, sim, e aí dentro do que vem dispondo, né, os artigos 611A e B da CLT, sobre a possibilidade de se criar normas que vão prevalecer sobre as leis, caso elas venham por acordo coletivo ou convenção coletiva. E assim é curioso, né? Porque a gente percebe que é um tema que causa uma certa apreensão para a área trabalhista, porque usa um vetor que a gente não está muito acostumado, que é a liberdade. A verdade é essa, assim, porque a história da regulação do trabalho humano, e aqui no Brasil essa história foi bem forte, né? É uma história de intervenção estatal, de regulação de uma relação privada por normas de ordem pública, com interferência do Estado via legislativo e, no final, via judiciário, né? Que o judiciário fica ali pautando as condutas desses atores privados, né? E aí, tanto na Lei Geral do Esporte quanto no tema 1046, a gente mexe com esse vetor, que é a liberdade de escolha. E essa é a grande preocupação, né? Por quê? Que é bom ter liberdade para escolher, ninguém duvida. A questão é saber se nós temos as condições adequadas para que essa escolha seja feita de forma válida, sem vícios, sem coação, o que é o grande toque da área trabalhista. Esse é o nosso grande problema. Será que o trabalhador está pronto para fazer essa escolha individualmente e também coletivamente pelos sindicatos, né? É isso que foi talvez uma das grandes revoluções da reforma trabalhista, né? E que causou muita discussão. Agora, me parece que o caminho é por aí, né? Isso é uma tendência que já vinha desde as primeiras decisões do Supremo sobre negociação, principalmente coletiva, e que o STF veio construindo e culminou com a reforma trabalhista e os julgamentos do STF sobre a constitucionalidade da reforma trabalhista, né? Então eu acho que é algo que nós temos que nos acostumar. Liberdade com responsabilidade. E, óbvio, sempre cuidando para que a manifestação de vontade seja válida, né? Eu acho que é o grande papel do judiciário hoje, na área trabalhista, é esse, é cuidar para que essa manifestação de vontade seja validamente feita, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que os grandes balizadores são mesmo os artigos 611A e B,
Porque o 611A, ele traz as hipóteses em que os acordos e convenções vão prevalecer sobre as leis, e aí sempre ali um rol exemplificativo, né? Então pode ser que haja outras hipóteses, isso é bem interessante. Já o 611B fala hipóteses em que não poderá haver essa negociação, né? Então, assim, são direitos realmente protegidos e que são o que eles chamam de infensos à negociação coletiva, né? São realmente tutelados ali de uma forma que não pode haver uma negociação sobre eles. Mas esse rol já, por outro lado, é um rol que a gente chama de taxativo. Né? Então, porque é uma norma restritiva, normas restritivas se interpretam restritivamente, então é essa pegada. Mas, de todo modo, eu tenho visto as últimas decisões do TST, e principalmente os últimos informativos também, os dois últimos em especial, o 273 e o 274, que me chamaram muito a atenção essa questão de o TST vir validando realmente negociação sobre adicionais, né, assim, divisor de hora extra diferenciado, né? Então, assim, principalmente essas questões... Redução de intervalo, né? Muito Redução comum, de intervalo, perfeito. O que acontece, assim, quando a gente teve essa grande mudança na legislação, né, com a reforma, a gente teve, assim, uma nova visão para esse fenômeno. Porque, assim, esse debate da flexibilização do negociado sobre legislado é um debate muito antigo. Há décadas que esse debate acontecia, mas isso só foi realmente se concretizar assim, de forma mais concreta com a reforma em 2017. E aí é importante a gente lembrar o seguinte, não é uma simples modificação legislativa, é uma nova forma de você conceber o direito do trabalho. Nós temos um colega juiz aqui no Rio de Janeiro, Fábio Gomes, né, que é um excelente jurista, um excelente doutrinador, vai ser convidado depois aqui para o nosso programa, né, para o nosso podcast, que ele tem uma visão desde o início muito interessante desse fenômeno, que ele até brinca, ele tem um artigo escrito que ele brinca do novo direito do trabalho e do velho direito do trabalho. O novo direito do trabalho ele parte da seguinte premissa, nós temos um mínimo existencial garantido por lei, que basicamente é o 611B da CLT, são aqueles direitos que basicamente é uma repetição da Constituição, né, do artigo 7º e mais alguma coisa. Esses são os direitos mínimos, o mínimo existencial trabalhista, que ninguém pode abrir mão. E a partir daí você constrói a regulamentação que é mais interessante para você, seja individualmente, dependendo do tipo de empregado, né? Se for um hipersuficiente, ele pode fazer isso individualmente, seja coletivamente, que é a regra, através da negociação coletiva com os sindicatos. E aí muita gente estranhou porque, poxa, isso é precarizar, isso é deixar o direito do trabalho reduzido. Mas se você parar para pensar, isso na verdade é um grande empoderamento do sindicato, para usar uma palavra da moda, né? O sindicato é empoderado, ele tem o poder de autorregulamentar os interesses da categoria que ele representa. E aí você fala, mas isso vai levar a um desmonte do direito do trabalho. Por quê? Por que um sindicato de trabalhadores vai acordar de manhã, vai juntar todo mundo numa assembleia para votar uma coisa pior para eles? Olha, vamos piorar a nossa vida? Vamos, acorda aí todo mundo, vamos à assembleia e vamos só piorar a nossa vida? Por quê? Não é assim razoável você achar que o fato de ter poder para negociar automaticamente vai levar você a uma situação pior. No mundo inteiro isso não acontece. No mundo inteiro que tem liberdade sindical, essa é a ideia, que é na verdade um dos pilares da OIT, né? Que é preservar a liberdade sindical e a negociação coletiva como instrumentos democráticos para a busca da paz. Então, na verdade, houve essa coisa na mídia, né? Que a gente sofreu muito com essa coisa na mídia, mas no fundo essa mudança da reforma foi muito positiva. Mas para que isso funcionasse, a gente teve também a necessidade da intervenção mínima do judiciário, tá lembrada? Sim. Porque assim, era uma espécie de uma cultura também, né? Você negocia e aí questiona no judiciário, e aí o judiciário ia analisar se a negociação foi boa ou ruim. E se ele achasse ruim, ele anulava tudo, né? A reforma também não permite mais que isso aconteça. A gente tem o princípio da intervenção mínima do judiciário. O judiciário não pode anular uma norma porque acha que o resultado não foi bom. Ele pode anular se houver vício. Vício, qualquer tipo de vício, seja quanto ao agente, seja quanto à forma, seja quanto ao objeto.
mas porque o resultado foi bom ou ruim, ele já não pode mais fazer.